Olá pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso podcast do Colégio CA Antônio Maris. Hoje a gente vai conversar com ela sobre como ela começou a carreira dela, como ela está sendo. Bom dia, professora. Bom Seja dia. bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. A senhora poderia contar um pouco pra gente da sua história para os nossos ouvintes? Tá, ok. Oi, minha gente, bom dia, tudo certinho com vocês? Como já fui apresentada pela nossa aluna Maís, ela é estudante do 7º ano A aqui da Escola CA e Governador Antônio Maris. E eu faço parte da escola, como também desse projeto maravilhoso chamado Pode Aluno. Pois bem, Maís, eu começo na educação há 3 anos, sou recente na área da educação, e aí eu venho trabalhando com a geografia e me dedico para que a geografia ela seja apresentada de forma inovadora ou criativa. Posso não conseguir 100%, mas pelo menos eu tento. Tem mais alguma pergunta? Para começar, qual foi o incentivo que a senhora teve para começar na carreira de professora? Ah, que legal, adoro essa pergunta. Então, a minha inspiração veio da minha irmã mais velha, que é professora de História, uma professora espetacularmente maravilhosa, e para adentrar a geografia, a minha escolha foi justamente diante de uma aula que eu assisti em 2010, em um cursinho para o vestibular, com o professor Robson Pontes. Então ele me mostrou a geografia de uma forma tão sensacional, que eu disse, agora que eu já tenho incentivo de minha irmã, agora é a ciência e geografia que eu quero. E assim eu estou com a geografia junto com vocês. A pergunta que a gente queria fazer era se o porquê da geografia e qual é a importância dela. Ah, agora chegou na parte ainda que eu gosto mais também. Falar sobre a geografia é dizer que ela está presente em todo o nosso dia a dia, do nascimento até a morte. Então toda a dinâmica socioespacial que nós estamos inseridos, quanto criança, quanto jovens, quanto adulto, quanto idoso, nós estaremos fazendo uso da geografia. Então essa dinâmica faz a gente pensar além da sala de aula. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com aula de campo, que é aula fora da escola, com uma atividade inovadora, como por exemplo hoje, para comemorar e celebrarmos o carnaval, os meus alunos estão produzindo o estandarte de carnaval geográfico. Com as turmas de 6º ano, vamos ter hoje oficina de máscaras, porque dessa forma nós vamos estar trabalhando os elementos do carnaval, que no caso o estandarte com o olhar geográfico, e a máscara, que também é um elemento do carnaval, mas eles usando o quê? A criatividade, a desenvoltura que nossos alunos têm de sobra. Eu achei interessante e bem criativa a senhora usar a geografia com brincadeiras e trabalhos. Isso é bem interessante. Quais são os desafios da profissão da senhora? Tá, vamos lá. Essa é uma pergunta extremamente relevante. E conversar com isso sobre vocês e com os meus alunos é mais importante ainda. Os desafios hoje da educação que nós encontramos é justamente como diz o nosso psicólogo Rossandro Klinger. Vou pedir licença a ele para trazer a fala dele. Ele diz que o grande desafio hoje da sala de aula se chama justamente as famílias que não apresentam aos jovens a palavra limite e educação. Então, quando esses jovens não fazem uso disso em casa, eles chegam na escola sem saber o que é limite e sem saber o que é educação. Então, muitas vezes na escola, conforme Rossandro Klinger diz, que o aluno recebe um não a primeira vez na escola. Então, quando ele recebe não de um professor, o professor é muito chato. Quando a gestão chega e também diz que não, diante da falta de limite dele, ele também vai achar a gestão ruim. E, inevitavelmente, a escola vai ser um problema para ele. Então, o problema hoje que nós encontramos, um dos desafios, chama-se esse quanto aos nossos estudantes. Lembrando que não são 100% dos nossos estudantes assim, mas nós temos uma grande parcela. Um outro desafio em algumas unidades é a questão de estrutura, que ainda precisa melhorar em alguns pontos, porque nada é perfeito. Tirando isso, nós vamos desenrolando e fazendo a educação acontecer. Realmente é verdade. Hoje muitos jovens não sabem o que é um não. Exatamente. Não sabem o que é a palavra limite. Exatamente. E realmente eles ficam fora do controle deles. Exatamente. Falando em educação, a gente queria saber qual é, a senhora concorda com a proibição do celular? O que a senhora acha? Nossa, uma pergunta muito atual. Adorei a pergunta, tá, Maísa? O que é que ocorre? A lei de proibição do celular ela é extremamente necessária e relevante. Assim, na minha ótica, eu vejo assim. Por quê? Quando eu peço para um estudante trazer um celular e ele desenvolver uma atividade na minha aula, ótimo. Só que muitas vezes o estudante, por falta desse limite, ele vai continuar fazendo uso do celular na aula do meu colega.
E aí é onde já passa a perder o ritmo da questão pedagógica e passa a atrapalhar. E esse estudante se auto-atrapalha e atrapalha o colega e atrapalha a aula como um todo. Então, por isso que a proibição do celular é extremamente relevante. Agora, caso o professor solicite, o estudante pode trazer. É assim que a lei diz. Então, ter sido retirado é extremamente importante para o desenvolvimento desses nossos jovens que não conseguem ter limite com o uso do celular. Realmente, eu acho bem interessante essa lei e também concordo um pouco com ela, porque geralmente muitos jovens ultrapassam no limite e querem brincar de gato e sapato com os professores. Exatamente. E fora que dá muita confusão com isso. E, inclusive no horário do intervalo, alguns estudantes dizem, mas por que não ficar no horário do intervalo? Mas é porque a hora do intervalo é justamente para trabalhar a socialização dos nossos estudantes. E se ficar cada um no celular, cadê a socialização? Cadê a interação? Aí por isso que ser realmente banido, inclusive no horário do intervalo, é extremamente importante. É muito importante mesmo, Glauciara. Glauciara, a gente agradece a participação da senhora, agradecemos muito. Mas tem alguma lição que a senhora queira passar para os nossos ouvintes? Tem. Gostei dessa pergunta, Maísa. Eu acredito que a educação é a única forma que nós temos de transformar vidas. E quando você absorve a educação, quando você se permite estar envolvido na educação, você se torna um elemento pensante inserido no espaço geográfico. E quando você está inserido com conhecimento, você é apto a modelar o meio em que você vive. Ou seja, só a educação transforma e liberta vidas. Tá vendo, gente? Uma poeta, uma grande inspiração da geografia. Tá aí um exemplo muito grande para você seguir também. Agradecemos muito, Glauciara, a sua participação.